Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz, estamos aqui na parada para ministrar mais uma aula para a galera aí. Essa aula aqui é a parte 2 de desenho organizacional, a parte 2 de estrutura organizacional. Essa parte aqui de estrutura é uma parte bastante introdutória, ok? Então vamos lá, nós paramos aí, nós vimos explicar na aula passada, né? Quais são os requisitos para a elaboração de uma estrutura organizacional, segundo o professor Idalberto Chiavenato. Então, o professor Idalberto Chiavenato, né, Chiavenato, que alguns falam assim, ele define em 4 elementos fundamentais para que você consiga elaborar uma estrutura organizacional eficiente, uma estrutura organizacional que consiga aí atender os requisitos da organização. Primeiramente, né, a estrutura. Você tem que pensar na estrutura. A resultante da função estrutura, você vai chegar na divisão do trabalho e na diferenciação. Professor, diferenciação, nunca ouvi isso, professor. Isso aí cai em concurso? Cai sim. A gente vai explicar já já a diferenciação para você. Deixa eu passar aqui nas outras 3, né? O segundo elemento fundamental, o segundo requisito fundamental para a elaboração de uma estrutura organizacional é o mecanismo de operação. São as regras e regulamentos, né? E aí, professor, o que eu tenho que saber para concurso? Cara, coisa simples, olha só. Caiu na prova lá, regras e regulamentos. Você tem que saber que é mecanismo de operação. Estrutura básica, regras e regulamentos. Não, estrutura básica, o que vai ser decorrente do requisito de estrutura básica é o quê? Divisão do trabalho e diferenciação. Professor, o que mais? Vamos falar o quê? De mecanismo de decisão. O mecanismo de decisão, a resultante será a definição da hierarquia e da autoridade da organização. E, finalmente, nós temos o mecanismo de coordenação, que vai ser a integração e a sinergia da organização. Bacana? Então é o seguinte, dica de concurso para a galera, isso aqui vocês têm a obrigação de saber para a prova. Isso aqui você pode gerar aí um ponto importantíssimo. Professor, disso tudo aqui, o que merece explicação? Diferenciação. Tá? Professor, por que diferenciação? Vamos cá, ó. É a técnica administrativa que se encontra relacionada com a divisão do trabalho organizacional. Está aí. Professor, por que diferenciação? Porque as organizações, elas são únicas. Tá? Elas são únicas. Então, empresa A é diferente de empresa B. Como que a empresa A, do mesmo segmento, do mesmo ramo, ela vai se diferenciar na sua organização, na sua tipologia, por exemplo. Olha só, vai ser quanto na horizontal e na vertical. Horizontal vai ser a quantidade de departamentos e divisões, tá certo? E na vertical vai ser quanto aos níveis hierárquicos, né? Então é o seguinte, a diferenciação, então preste atenção no seguinte, as organizações, elas vão se diferenciar através do desdobramento horizontal e o desdobramento vertical de sua estrutura organizacional, né? Professor, eu não estou entendendo esse cara, professor. Então vamos lá, uma tela em branco para a galera aí, para a galera ficar bastante a par da situação, né? Deixa eu ver aqui se esse é o carro. Isso, não é o seguinte, ó, uma empresa tem a seguinte configuração, olha só, ó, tá certo? Ó. Bacana? Está aqui, ó. É a mesma empresa do setor, do mesmo porte, ela se organizou da seguinte forma. Olha só. Ó. Semente da segunda unidade. Está aí. Tá? Fez assim. Pronto. Está aí. Aí. Pronto. Diferenciação. Então, a forma que a organização ela vai se estruturar, ela é única. Então, por isso que fala de diferenciação, tá? E essa diferenciação, ela é na vertical, ó. Na vertical aqui, tem quantos níveis hierárquicos? Tem 2. E aqui, ó, na vertical tem 1, 2 e 3, certo? Aí nós temos aqui, ó, na horizontal, 3, né? Amplitude 3. Aqui na horizontal, 2. Então, isso aí, gente, é para vocês aí, um exemplo da diferenciação. E cada organização, de acordo com os seus recursos, de acordo com a sua necessidade, com o seu produto, vai se auto-organizar. Tá certo? Ela vai se auto-organizar. Professor, e o tal do plágio? Pô, isso aí pode acontecer, né? Mas aí se você usar o plágio, as organizações têm que buscar o seu diferencial. Tá? Se você vai ficar plagiando, aí não dá certo, ok? Então falamos aí
da diferenciação. Só para fortalecer, então as organizações elas vão se organizar, tá certo? Ó, diferenciação vertical, preste atenção aqui, ó. Diferenciação vertical diz respeito aos níveis hierárquicos. Professor, essa unidade aqui tem quantos níveis hierárquicos, né? Gente, isso aqui é uma aula de estrutura organizacional, então vocês vão se deparar com esse assunto de níveis hierárquicos direto. Vamos aqui, ó. Primeiro nível hierárquico, que está no topo, ó, o presidente, né? Segundo nível hierárquico, terceiro nível hierárquico e o quarto nível hierárquico da organização. Então tem o primeiro escalão, segundo, terceiro e quarto escalão aí, né? E a diferenciação horizontal são os departamentos, a departamentalização e são as divisões que compõem a organização. Bacana? Então aí deu para entender? Ótimo, né? Ah, professor, esse negócio de diferenciação aí não cai em concurso não, né? Cai não, olha aí, ó. FUNRIO 2014 caiu, tá? Ó, o desenho organizacional é composto de dois processos, sendo que o processo de espacinho é o que divide as atividades e tarefas organizacionais e agrupa em departamentos especializados. Olha aí, gente, ó. Ó, departamentos, né? Isso tem a ver com o quê? Com divisão do trabalho. Isso tem a ver com o quê? Com a diferenciação, né? Olha só, a palavra que melhor completa a proposição acima é diferenciação, letra A. Né? Com certeza, né? Pode papo reto com vocês, né, cara? Uma questão como essa aqui, ó, simples, fácil, né? Fácil não é difícil, né? Muito fácil, né? Mas papo reto, se o aluno não tem o fundamento teórico, não acerta. Só na sorte de Deus, né? Concurso público é isso, é você estudar certo. É você estudar na orientação, tá certo? Então, aí, estamos aí, tá? Então, letra A, ó, diferenciação, tá? Só fortalecendo, ó, olha aí, ó. Estrutura básica, divisão do trabalho. Um dos resultantes da divisão do trabalho é a departamentalização e diferenciação. Aí nós temos mais aqui, ó, operação, regras e regulamento, mecanismo de decisão, hierarquia e autoridade, mecanismo de coordenação, integração e sinergia. Vem aqui comigo aqui, ó, 2016, FUNCAB, né? Um desenho organizacional retrata a configuração estrutural de uma organização e seu funcionamento. A estrutura organizacional representa os órgãos componentes da organização. E o funcionamento envolve as funções e atividades necessárias para atingir os objetivos da organização. Até aqui é um texto explicativo, né? Tranquilo. Agora vem a pergunta. A característica do desenho organizacional que se refere à existência de regras e regulamentos. Regras e regulamentos. Letra A, formalização. Né? Volta um pouquinho, prof. Está aqui, ó. Né? Regras e regulamentos, ó. Operação, vem aqui, parte de formalização. Tá certo? Parte de formalização. Ah, diferenciação. Não, diferenciação é divisão do trabalho, diferenciação, departamentalização. Tá? Hierarquia, vem a decisão, subordinação, tem nada a ver, integração, vem o quê? A coordenação. Então está aí para vocês, desenho organizacional. Letra B. Letra B não, letra A, tá certo? Letra A. Tranquilo, né? Facinho, né? Outro assunto importante que nós vamos explicar para vocês aqui, que diz respeito à estrutura organizacional, é um assunto que fala de centralização versus descentralização. Eu ressalto a galera que o professor tem aí uma aula gravada com as vantagens e desvantagens sobre a centralização e a descentralização. Tá certo? Então, orientação, por favor, assistam essa aula. Ah, professor, essa aula não está aqui no meu, na minha pasta, professor, não está liberado esse acesso a essa aula. Gente, se não está liberada essa aula para vocês, por favor, vá lá, entre em contato com a nossa central de atendimento, que eu tenho certeza que eles vão atender seu pedido rapidamente. Vem comigo aqui. Centralização e descentralização de quê? Do quê? Do poder decisório, gente, tá certo? Da autoridade, do poder de decidir. Centralização significa que ela é centralizada no topo. E a descentralização significa que ela é
afastada do topo, né? Está mais próximo na decisão. Professor, o que o examinador quer saber? Quer saber as vantagens e as desvantagens de uma e de outra. Professor, existe uma melhor que a outra? Não. Aqui na administração você tem que vencer as suas paixões. Então é o seguinte, ele vai dar um dado, pode dar um texto base, uma situação, e vocês vão ter que avaliar aí qual que é a melhor opção. Por exemplo, qual que é a vantagem aqui? O cara que está lá tem uma visão de toda a organização, é uma vantagem. Tá certo? Se ele colocar um texto nesse sentido, você vai marcar o quê? A organização centralizada, né? O que mais, professor? Esse aqui você evita o quê? Esforços duplicados, né? Tá certo? Você evita esforços duplicados. Aqui, tá? Você evita isso. Qual que é a desvantagem? A principal desvantagem é que ele está longe aí do local que são tomadas decisões. Aliás, onde os fatos ocorrem. Aonde que os fatos ocorrem na organização? Os fatos ocorrem aqui, ó. Né? Na base da organização. E na descentralizada, professor? Na descentralizada, as decisões estão próximas, não é isso? As decisões, uma grande vantagem. Uma desvantagem, você não tem uma uniformização, você não tem uma padronização de decisão, porque esse cara vai decidir sobre esses três. Esse outro, sobre esses três. E esse outro, sobre esse outro. Sobre esses três ali. Então pode ocorrer isso, uma duplicidade de esforços, né? Aqui requer um cara que toma decisão especialista, aqui um cara que toma decisão de forma genérica, né? Professor, sobre isso, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, caiu na sua prova, organização piramidal. Ó, piramidal é um tipo de organização centralizada, tá? Uma estrutura centralizada. Essa estrutura centralizada também pode ser chamada de alta. Ó, de alta. Então você tem que saber esse cara aqui, né? Organização achatada. Ela é o quê? A descentralização. Por que ela é achatada? Ó? Tem poucos níveis hierárquicos, né? Ela é achatada, ela também é chamada de horizontalizada, né? Então você tem que estar atento a essas denominações, que essas denominações podem cair na prova e pode confundir o aluno aí, tá? Ó, piramidal, tá certo? Alta, verticalizada, né? Vamos mais aqui. Mais um assunto aqui que o professor deixou de explicar lá na aula na primeira parte, quando aquela parte foi de organização formal e organização informal, né? Que é o poder decisorial. Então, isso aqui eu falo porque caiu uma questão de concurso aí, que essa aqui era a fundamentação. Então, nós temos, gente, preste atenção aqui, ó, o poder decisorial vertical, tá? Que é chamado de linha, tá? De linha vertical, e nós temos o horizontal. Vamos falar aqui do formal primeiro, do vertical. Vertical, comigo aqui. A dispersão do poder formal da cadeia abaixo ou delegação da autoridade de linha será denominado de descentralização vertical. Ou seja, o cara está lá no topo, ó, descentralização vertical. É autoridade de linha, significa autoridade decisorial. Então, falou em linha, falou em cadeia, falou vertical, ela é... Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso, né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali
marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$ 35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lark, vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.